Boa noite. Durante a próxima meia hora vou estar à conversa com o Luís. Boa noite, Luís. Obrigada por estar aqui. O Luís viveu a maior parte da sua vida obcecado pelo trabalho, o chamado workaholic. Mas a sua obsessão foi muito mais para além desta enorme vontade de fazer tudo. Passou anos viciado em todo o tipo de medicamentos. Para enquadrar este comportamento, tenho comigo, como é habitual, o terapeuta Eduardo Silva. Seja bem-vindo ao Confesso. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. Luís, boa noite. Boa noite, Eduardo. Sei que o Luís tinha, desde os 12 anos, uma vontade de curtir a vida, e a expressão é sua, desde essa idade. O que é que um menino com 12 anos quer? Boa noite. Um menino com 12 anos, quer dizer, no meu caso pessoal, não era bem um menino só, não é? Quer dizer, tinha uma vida muito livre. A minha disfuncionalidade, que se revelou no futuro, começou cedo, pela disfuncionalidade dos meus pais. Por isso, essa liberdade que o menino de 12 anos não sabe usufruir, levou-me por caminhos que se revelaram mais tarde, que era encontrar-me. Isto foi, no fundo, um caminho. E podemos ir um bocadinho mais atrás a esse comportamento dos seus pais. Consegue falar disso? Para Sim, nos claro. enquadrar. Sim, sim. Então, conte lá. Tenho um pai, meu pai que se calhar é que é um pouco workaholic, mas é uma pessoa que eu respeito muito, é a pessoa mais elevada do mundo, para mim, não é? Infelizmente a minha mãe não tem o mesmo comportamento, não há sintonia de casal, não é? Nunca me faltou nada na vida, mas aquele abrigo que um jovem tem que ter, não é? Como tenho os meus filhos, neste caso, e hoje em dia mais porque eu estou em recuperação, não tive. Não lamento isso hoje, quer dizer, mas acho que isso se revelou o trágico na minha vida. Não é? O que o Luís me está a querer dizer é que os seus pais, ou pelo menos o seu pai, não era um pai presente, trabalhava muito. Não teve acompanhamento, foi isso? Não, o meu pai não era presente, mas era um exemplo de um homem. O contrário não é verdade, ou seja, a minha mãe não é propriamente um exemplo de uma pessoa... pronto, mas que esse assunto é um assunto que não é uma questão de não querer falar, é uma questão de proteger a alma da minha mãe. Um pouco isso, não é? Porque apesar de ser um assunto muito complexo e para mim ser difícil falar, acho que isso revela-se perturbador na minha vida, até uma certa altura, até entrar em recuperação. E é-me difícil, quer dizer, porque... Então, para enquadrarmos de outra forma, que educação é que gostaria de ter tido e que não teve? Sim, gostava de ter uma família que não tive. Assim como? Sim, uma família... Vou-lhe dar um exemplo. Todos os meus colegas tinham família, ou seja, de ter a mãe presente de manhã para o pequeno almoço. Nunca tive um pequeno almoço feito pela minha mãe. Ou seja, eu levantava-me de manhã, ia para o colégio. Sei lá, quando o meu pai ia para fora não tinha... Sei lá, não tinha família. Quer dizer, fui um jovem, digamos, com uma ausência muito grande, digamos, de sentido de família. Ou seja, sentido de família, dizer, apoio, retaguarda, conta própria. Acho que aquilo que me salvou durante muito tempo, ou aquilo que me agarrou e que eu readquiri, foi os princípios que sempre vi no meu pai. Princípios e valores e na família do meu pai. Que foram coisas muito importantes, que eu ainda tenho e recuperei e mantenho. E a noção do trabalho? O trabalho também. Trabalho e a responsabilidade. Também. A responsabilidade. Ah. Portanto, afinal, aos 12 anos, o Luís começa a ter um comportamento que não é próprio para a sua idade. Sim, Retomando a nossa conversa inicial. Sim, ou seja, eu, com a liberdade que tinha, isto é pós 25 de Abril, começo a seguir os passos mais velhos, não é? Há festas, há as festas dos chamados retornados, essas coisas todas, e há a curiosidade. E a curiosidade
ser-me cara, comecei a ter comportamentos não próprios para a minha idade, as coisas que se usavam na altura, a erva, o álcool, os drunfos, que são pastilhas. Não é? Foi experimentando tudo, Sim, a partir dos 12 anos. sim. E os seus pais estavam onde nessa altura? Não estavam. Pura e simplesmente não estava. Andava por conta própria, não é? Ou seja, estavam, mas quer dizer, não estavam tão presentes assim, nem tão interessados para que vissem que isso acontecer, não é? Quando chegava a casa, o que é que acontecia? Que horas chegava? Eles dormiam, não dormiam? Acordavam quando o Luís chegava? Sim, o meu pai tinha uma preocupação, mas obviamente, como a minha mãe não trabalhava, deixava esse assunto mais para a minha mãe que não estava. Por isso que, obviamente, não é responsabilidade nem estar aqui a responsabilizar mais um que outro. É ser justo. Ou seja, o meu pai era um homem que trabalhava, minha mãe não trabalhava, obviamente que o meu pai estaria descansado. E eu, com 12 anos, se chegasse às 5 da manhã, não tinha problema, é o que eu lhe posso dizer. E chegava. Chegava, Cresceu. Foi crescendo. sim. E com o crescimento, o que é que foi acontecendo? Como é que ficaram os estudos? Como é que ficou o seu comportamento? Como é que ficou a sua relação com os pais? Bem, é assim, eu com o meu pai sempre tentei ter uma boa relação, até porque eu acho que se eu dissesse que tenho algum herói na minha vida, não é? Eu nunca precisei do Capitão América, tenho o meu pai, não é? Desde novo. E continua a ser o meu herói. Mas engraçado é que eu nunca consegui ter uma relação com o meu pai. Não é? O amor é tanto, mas havia aqui uma distância e também tinha um certo ressentimento, porque, para ser claro, é assim, eu e a minha mãe não temos relação. É um assunto que para mim ainda hoje não gosto muito de falar, porque há sempre aquela ideia de uma mãe. E a minha mãe é minha mãe e será sempre. Mas eu não sei o que é uma mãe. Pelo contrário, há aqui um certo ressentimento e esse ressentimento muitas vezes o meu pai levou com ele. Mas está a falar de afetos. Sim. Não há afetos. Não. Não houve afetos. Muito bem. E, portanto, eu perguntava que foi crescendo e o que é que foi acontecendo? Retomando aqui a minha Cresci pergunta. sozinho, por exemplo, reprovava por faltas, mas os meus pais não sabiam que eu reprovava por faltas, não é? Por exemplo. Não sabia porque escondia ou não sabia porque eles não se interessavam? Eu acho que nem sequer, se me perguntar isso hoje, eu não sei responder porque isso era normal na minha vida. Ou seja, eu acordava de manhã, o meu pai estava para fora. Nunca me faltou dinheiro, na verdade. Era uma família economicamente bem estruturada. Sim, sim. Isso nunca me faltou dinheiro, mas, quer dizer, aquele apoio que um jovem tem que ter logo depois, naquela altura dos anos 70, era muito complicado um jovem com dinheiro sem saber para onde ir, não é? E acha que é só na altura dos anos 70? Isso hoje também se coloca. Sim, claro, mas há uma mudança. Eu costumo dizer, se fizesse um filme, fazia um filme da juventude perdida, que é aquela juventude depois de 25 de Abril, não é? Que não sabe muito bem para onde é que há de... O seu caminho. Não sabe muito bem para onde é que há de ir, não é? Quer dizer, os estudos, há grandes alterações no sistema educativo, começam a haver outras oportunidades, quer dizer... Qual foi o grau de escolaridade a que atingiu? E eu, antes de entrar em recuperação, não cheguei a fazer o 11º ano. Hoje em dia sou universitário. Mas casou cedo. Casei com 18 anos, ia fazer 19. Porquê? Uh, Era cedo para a altura? Era Isso que queria? Eu era uma pessoa que procurava afetos e nessa altura tive uma pessoa que me deu afetos. Alguém que se calhar que me deu uma família emprestada. Eu gostava muito de almoçar e jantar na casa da minha ex-mulher, porque pelo menos tinha uma família. Pai, mãe, Natal, Páscoa, paz. E acho que uma mistura de jovem apaixonado, porque obviamente que gostava da pessoa com quem me casei, mas não tinha maturidade nenhuma, não é? E agora vamos tentar aqui perceber uma coisa. Temos um Luís, entretanto casado, que a consumir drogas, entretanto entra no mundo dos medicamentos. E como é que tudo isto se conjuga? Uma relação, os afetos, a droga, os medicamentos e a vontade de trabalhar, porque o Luís sempre foi um homem apaixonado pelo trabalho, pela vontade de fazer coisas. Portanto, conte-me este mundo que simultaneamente está aqui uma série de peças, não é? Parecem soltas e como é que você as juntou todas? Bem, eu comecei a trabalhar muito jovem, não é? Com que idade? 18 anos. A fazer o quê? Trabalhava em turismo. Se assim se pode dizer. Pronto, e gostava imenso da minha profissão. Comecei por baixo, mas rapidamente, até porque gosto de trabalhar, gosto de meter a ação, mas
Há coincidências na minha vida engraçadas. Eu sou promovido àquilo que quero fazer, que esta na área mais de relações públicas, em contacto com pessoas e a viajar. Nessa altura separei. Ia fazer 20 anos, por isso que tive pouco tempo casado. Não é? Separou-se porquê? Porque o seu comportamento interferiu com a sua relação conjugal? Eu acho que... Eu já sou um bocado antigo, às vezes também tenho uma falta de memória. Nessa altura eu acho que é uma mistura da minha família, né? Neste caso da minha família, com a família da minha mulher, há aqui, digamos, e há uma disfuncionalidade também da minha parte. Há disfunções de todo o lado. Eu acho que a minha disfuncionalidade foi acompanhada por outras disfunções. Eu sozinho não era disfuncional. Ou seja, eu não sou uma pessoa, tanto é que eu recuperei e sou a pessoa que sou hoje porque recuperei, não era porque eu tinha problemas. Eu recuperei-me a mim próprio. Nessa altura eu não estava sozinho na disfuncionalidade. Eu acho que os meus sogros eram disfuncionais, meus pais eram disfuncionais, o mundo que me rodeava era disfuncional, eu era muito novo, não tinha maturidade, tinha conhecido drogas, medicação, álcool, refúgios. Aos 20 anos vi-me sozinho. Foi complicado. Ou passou a ver o mundo dessa forma? Todos estão contra mim? Não. 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 Muito bem. E os medicamentos, como é que começam a entrar na sua vida? O que é que acontece para, simultaneamente, consumir drogas e medicamentos ao mesmo tempo? Há duas formas de tomar medicação, não é? A medicação por divertimento quando eu era jovem, não é? E depois vem a medicação mais tarde para impedir que eu usasse drogas. Então vamos falar de que tipo de medicamentos estamos a falar e o objetivo que pretendia com eles. Bem, agora quando me disseram para vir aqui, essa situação da medicação e das drogas é complexa porque realmente eu mostrei tudo e eu usei drogas e usei todo tipo de drogas, mas custou imenso usá-las e desde muito cedo que quis parar. Então pedi ajuda muito cedo à medicina, à psiquiatria. E então, de uma forma séria, tentei tomar medicação para parar de usar drogas e para ter uma vida coerente com aquilo que eu queria, ou seja, trabalhar, ser um homem de família, e não conseguia. E claro, muitas vezes aquela medicação receitada acaba por se tornar também numa droga, porque quem usa medicação como eu usei, é fácil manipulá-la. Não é? Tomou medicamentos por receita médica, mas passou a tomar outros por livre vontade, espontânea vontade. Automedicação. Claro. Estamos a falar de que medicamentos? Todo tipo de medicamentos, ou seja, posso lhe dar as marcas, se quiser. O objetivo que pretendia com eles, para combater o quê? Eu posso lhe dizer, eu próprio, ainda hoje, se voltar atrás, eu tenho alguma... eu devo ser daquelas pessoas que não devem falar da psiquiatria, que eu tenho a dizer muito mal. Naquela altura dizia muito bem, eu ia ao médico e ele receitava medicamentos em triplicado, eu ia à farmácia e trazia 3 sacos de medicamentos. Por isso, para quem tem problemas de drogas e de medicação... Trazia o quê? Antidepressivos? Vou-lhe dar um exemplo. Dormicum, que é para dormir, com efeito hipnótico, que é muito bom para quem usa drogas, não é? Até se pode destilar. Sei lá, Xanax, Ziprex, outros medicamentos que eu nem me lembro, de Remeron... Prozac. Prozac. Eu estar a dar os nomes todos agora é uma São imensos. Exatamente. Então como é que era o seu dia? Portanto, o Luís acordava e o seu objetivo prioritário era? Havia dias que eu pedia a Deus de manhã para não beber, por exemplo. Porque se eu bebesse ia estragar o meu dia. E era muito solitário. E então, para não beber e para ter um bom dia, tomava medicação. E às vezes não chegava, então tomava. E essa medicação era para controlar a sua ansiedade? Exatamente, a ansiedade. E psicologicamente estava bastante afetado, porque se eu saísse de casa sem medicação, mesmo, eu tinha que ir ter no bolso. Andava sempre consigo? Tinha que ser. Sim. Até poder não precisar, mas se ela não estivesse no bolso era um problema, não é? Voltava para trás. Depois, porque eu não queria usar drogas nem queria beber. A dificuldade era conseguir fazê-lo. Por isso a medicação, a mistura aqui da medicação, do álcool, das drogas, porque eu queria ter uma vida boa, e queria trabalhar, e queria ser um homem capaz, mas a partir de uma certa altura perdi o controle de mim próprio. Não é? E quando perco esse controle, também perceber que as outras pessoas não percebem o que é que se passa comigo, faz com que eu me esconda de mim próprio e dos outros, não é?
Por isso, quer dizer, muitas vezes, sozinho, no carro, na casa de banho, etc. Só pedia a Deus para não beber o primeiro copo, por exemplo. Eu, por exemplo, o álcool sempre foi um problema para mim grave. E não era preciso beber muito. Conseguia fazê-lo ou não? Uns dias conseguia, outros não conseguia, mas o controle sobre o conseguir e não conseguir foi sendo cada vez menor. Não é? Vou pedir aqui a ajuda do Eduardo para nos tentar enquadrar aqui uma questão complexa, porque temos aqui uma adição com medicamentos, com álcool, com droga e com excesso de trabalho. Excesso de trabalho também é uma adição? Sim, o workaholic é uma dependência em que a pessoa dedica muito tempo à volta do trabalho, muitas horas. Mesmo os dados da OCDE dizem que em Portugal, além das 45 horas semanais, 18% dos homens trabalham mais horas e 9% das mulheres. Mas no caso do Luís, teve uma infância absolutamente traumática, em que está a ter um grande cuidado porque já aceitou o seu passado de não abrir a caixa de Pandora outra vez. E há um clássico exemplo de policonsumo, em que é a combinação de consumir mais do que uma substância tóxica ao mesmo tempo e que normalmente pode ser entre drogas lícitas, nomeadamente o álcool e medicamentos, e drogas ilícitas, que no caso do Luís foi o haxixe e a heroína. E por isso, isto é muito normal, porque a adição a um comportamento, a um hábito forte que se torna num padrão. E por isso o Luís teve que tentar compensar o seu vazio, a falta de uma estrutura familiar nuclear, a falta da presença da mãe, marcou profundamente, e então encontrou nas drogas, digamos, uma forma de acalmar toda a sua parte emocional. Acho que era importante esclarecermos também aqui esta relação entre o volume de trabalho e a vontade de querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo e depois compensar com a medicação, a tentativa de controle. Isto é cada vez mais frequente. Sim, a tentativa de controle ou a ausência do controle é das maiores características de um adito. Ou seja, um adito, nem todas as pessoas que bebem ou consomem drogas se vão tornar aditos. Só aqueles que desenvolvem a doença, que normalmente é 1 em cada 10 pessoas, e principalmente que não têm a capacidade de interromper o consumo da substância de livre vontade, que era o que acontecia. Daí que o Luís referia que o grande medo dele era beber o primeiro copo, porque a partir daí iniciava-se um conjunto, iniciava-se a compulsão e a impulsão, de maneira, pronto, a adição, o comportamento aditivo, basicamente, são comportamentos compulsivos e impulsivos, seguidos de uma gratificação emocional e do alívio da ansiedade e da angústia. A gratificação, seja ela pelo prazer ou pelo alívio do desprazer, vai atuar como uma repetição ao comportamento. E daí que o Luís continuasse a continuar. O trabalho, no caso do Luís, foi muito importante porque é uma pessoa muito hiperativa e então era uma forma de também canalizar toda uma energia e ainda hoje em dia é uma pessoa muito ativa e muito dinâmica. Nós ainda não chegámos a esta fase da conversa em que realmente o Luís pediu ajuda. Ainda estamos um bocadinho atrás e vamos retomar aquele ponto em que o Luís casa aos 18 anos, mas aos 20 está divorciado. E, entretanto, teve um filho. Que pai foi o Luís nessa altura? Tive um filho com 19 anos. Pronto, aos 20 anos saí de casa e nessa altura acho que a minha vida mudou aí, ou seja, pedi ajuda, mas se calhar não tive a ajuda que... Não tive ajuda. Acho que a minha família estava muito preocupada com a falecida da minha mãe, né? Por isso... E acho que aí me perdi completamente, né? Durante algum... Aí perdi-me bastante. Aí, a rua... acho que nunca fui um menino de rua e essa parte aí foi complicada. O que é que está a dizer a rua? Quer dizer o que é que a rua? Por exemplo, dormi muitas vezes na estação. Dormiu na rua? Sim. Porque o tiraram de casa? Ou por livre vontade quis Porque sair? não tinha para onde ir. Ou seja, tinha um quarto pago, mas às vezes tinha a porta fechada do quarto e por isso, como as condições eram muito fracas e por isso, como não chegava às 11 horas da noite, fechava-me o quarto e eu tinha que dormir no portal ou na estação de Campanhã. E onde é que ficou o trabalho nessa altura?
O trabalho continuou sempre. Conseguiu conciliar tudo? Tinha força, era uma pessoa com bastante força. Eu, a partir de, sei lá, dos 29 anos, comecei-me a sentir debilitado. Mas até aí eu conseguia, mesmo sem dormir, a ressacar, com dificuldade a trabalhar, eu conseguia trabalhar sempre. Aliás, eu sempre soube que tinha que trabalhar. E eu costumava dizer na brincadeira que quando me portava mal era o dia que chegava mais cedo ao trabalho, não é? Porque eu chegava mesmo cedo. Quem é que lhe vendia os medicamentos que o Luís precisa? Ora bem, quando eu era jovem, utilizava os medicamentos da minha mãe, que era fácil. Depois, e misturava com álcool, fácil. Depois, os medicamentos nessa altura vendiam-se como se vendiam drogas. Mais tarde, quando é detectada em mim consumos de drogas duras, nunca mais precisei de comprar comprimidos, porque os psiquiatras receitavam muita medicação. Eu até tinha para mim e para vender, se quisesse. Não é? Portanto, andava sempre acompanhado de imensas caixas de medicamentos. Sim. Quando é que chegou ao limite de pedir ajuda? Como é que isso aconteceu? Bem, eu nunca Em que estado é que se encontrava? Eu nunca pedi verdadeiramente ajuda, porque se calhar no meu subconsciente eu nunca a quis. Ou seja, eu queria, mas não queria. Era uma luta contra mim. Eu durante muito tempo tive a confiança que não precisava de ajuda e que conseguia lidar com o problema. Não é? O problema foi quando, aos 29 anos, comecei-me a sentir debilitado e comecei a entrar em depressões. E o mais difícil foi parar de usar. Não é? Ou seja, comecei a entrar em depressão, medo de perder o trabalho. Tinha uma boa posição na altura, não é? Era quase superior de uma empresa. Comecei a emagrecer, fiquei com 56 quilos. Ganhava bem? Ganhava muito bem. Mas era quase só para mim, não é? Meu pai sempre me Gastava ajudou. tudo? Sim. Meu pai sempre me ajudou. E pronto, aos 34 anos pedi verdadeiramente ajuda ao meu pai, mas não aguentei. Então fui para um hospital. Tive um processo hospitalar grande, ou seja, aos 34 anos eu próprio me demiti, porque não aguentava o trabalho. Não aguentava. Entrei num processo depressivo enorme, não é? Pronto, e comecei a entrar em hospitais. Pronto, então, era internado, estava ali uns tempos, no hospital, na psiquiatria, quarto de isolamento, e não resultava? Não. Não resultava, aliás, cada vez era pior, cada vez me isolava mais. Porque fui perdendo a autoestima, ou seja, a partir do momento que perdi a força, comecei a entrar nesse processo a partir dos 34 anos, foi muito difícil recuperar, porque ao perder o emprego, perdi a última coisa que me restava, que eu achava, que era a minha dignidade. Não é? Na altura, hoje não acho isso, mas... Então o que é que resultou para estar aqui hoje a conversar comigo? Um agradecimento em particular ao meu pai e ao meu filho, que na altura tinha 24 anos. E eu, a partir de uma certa altura, perdi-me mesmo, não é? Perdi-me mesmo em bairros e não sei o quê. Ou seja, estas coisas de ser adito ou não ser adito, que para mim nunca me preocupou, mas acho que somos todos iguais. Independentemente de ter nascido bem, de ter possibilidades, de ter cultura ou não, um bom emprego, acabei no mesmo sítio que todos acabem, não? E então, um dia cheguei a casa, claro que eu manipulava, quer dizer, eu queria entrar em recuperação e não queria entrar na recuperação, não é? Mas nem sabia o que era isso. E um dia a minha família uniu-se, e principalmente meu pai e meu filho, e quando cheguei a casa, da rua, não é? Mal. O meu pai tinha conhecido uma senhora num certo sítio que conhecia Vila Ramadas, neste caso, e o meu pai disse-me simplesmente uma coisa, não é? Que, tu agora vais tratar, mas de uma maneira diferente. E pronto, eu tentei escapar e tentei dizer, não, vou ao médico na segunda-feira, eu nem tinha noção de como é que estava. Mas tem que ser assim. E então, meteram-me no carro e eu rendi-me aí porque eu não voltei para trás, nem para a rua, porque tinha 40 anos e já não tinha força nem saúde para andar na rua, não é? À chuva ou qualquer coisa assim. Por isso, tive que me render. Então, lá vim eu.
E então conheci Vila Ramadas, que eu pensava na altura que aquilo era uma extensão de um hospital qualquer que tinha estado, e pensava que o meu pai me estava-se a livrar de mim e a minha família estava a livrar de mim. Acho que estava um bocado mal e só passado pouco tempo, aliás, tive alguma dificuldade a perceber onde é que estava quando cheguei a Vila Ramadas. Não é? Eduardo, o Luís tentou escapar de Vila Ramadas? Escapar não é o termo. O Luís chegou à nossa unidade de saúde quando tinha 44 anos, depois de uma sucessão de internamentos. Por isso, o Luís já estava muito sofrido e tinha feito muitas tentativas, mas todas elas à base de medicação. Na unidade terapêutica onde ele conseguiu se encontrar, focava-se muito mais no seu valor próprio, na autoestima, em reforçar todas as qualidades e principalmente fazer as pazes com ele próprio. Ele tinha que perdoar. Ele, ao princípio, falou muito de ressentimentos do pai, da mãe, e por isso chegou uma altura que ele tinha que parar de odiar o mundo e as pessoas e a ele próprio. E conseguiu fazer um trabalho de introspeção e de maneira a perdoar e libertar toda esta carga negativa para aceitar e para hoje ser um testemunho vivo e real de que é possível ter 7 anos em recuperação. Foi isso que aconteceu, Luís? Ganhou essa autoestima, perdoou a quem tinha que perdoar? Perdoei, claro. Mas, como o Eduardo estava a dizer, houve um processo. Primeiro dizer que não acreditava que fosse possível viver sem, pelo menos, usar pastilhas. Pelo menos isso, não é? As drogas e o álcool também, mas pastilhas era impossível. E custou muito deixar de usar pastilhas. Era impensável em casa deixar de usar pastilhas. Sofri muito. A mensagem que eu gostava de dizer é que é preciso ter uma capacidade enorme para deixar as pastilhas. Custou-me mais deixar as pastilhas do que as drogas. E naqueles quartos daquela clínica, a minha autoestima vem quando me diziam: opá, tu és um indivíduo que nem pedes pastilhas. E aquilo deu-me uma certa orgulho. Vou-lhe dar o exemplo. Havia um monitor lá no centro que me dava uma certa... dava-me valor por eu conseguir estar a ressacar a noite toda acordado, sem bater à porta a pedir uma pastilha. A pedir essa ajuda. Pronto. E essa palavra que ele me deu, foram poucas palavras. Isso deu-me força e autoestima para continuar. Porque se calhar se não fosse essa pequena palavra, eu não tinha conseguido ressacar, por exemplo. Porque foi preciso ter capacidade para ressacar. E eu só consegui fazê-lo fechado, em primeiro lugar. Depois foi... eu nunca falei disto, por acaso. Depois foi o facto de não estar sozinho. Depois foi uma outra pessoa dentro deste centro. Eu era uma pessoa muito fechada, era difícil chegar a mim, não era tão faladora como sou hoje. Agora é um falador. Exatamente. E então confiei numa certa pessoa. Depois eu assustei-me a olhar para a minha vida, porque olhar para a minha vida como olhava antigamente e depois de estar sóbrio é outra coisa. Falou-me do meu filho, então eu digo-lhe assim, eu quando olhei para a minha vida, é muito difícil pensar que fui pai. É o que eu lhe posso dizer. Aliás, porque meia hora não dá tempo para falarmos disso tudo, não é? Mas eu gostava de falar um bocadinho ainda injusto. nesses últimos minutos que nos restam. Mas era injusto para mim, para o meu filho, porque... Esta pergunta que eu lhe vou fazer talvez seja difícil escutá-la. Que pai é que foi para esse seu filho? Pá, não lhe vou responder isso, não sei. Não faço a mínima ideia. Acho que tentei ser o meu pai do mundo, fui presente, sempre que pude. Se calhar, sabe, acho que o que eu lhe posso dizer é o que eu gostaria de ter sido. Porque o que eu fui, na verdade, eu avaliava... Quem foi? Seja sincero, quem foi? Como é que um homem perdido pode ser alguma coisa? Como é que um homem que não se encontra a si próprio consegue ser alguma coisa? Como é que um homem que não tem autoestima, ou é tudo falso, é tudo na base de ter coisas e não de ser coisas, como é que eu posso ser um bom marido, bom pai, um bom companheiro? Não posso ser nada. É possível recuperar o tempo perdido. Isso não tenho dúvidas. É isso que está a fazer? Já fiz e continuarei. Não é? Sei que tem uma filha. Tenho uma filha, tenho. E agora a relação é completamente diferente. Hoje é o verdadeiro pai, aquele pai que não foi e que agora está junto dessa sua filha e do seu filho também, a exercer o seu papel na plenitude. É assim que se sente? Hoje sou um excelente pai. Mas
Não tenho dúvidas disso. Sou um excelente pai. E gostava, é o tal problema hoje, a comparação, nem vale a pena hoje em dia. Aliás, isso às vezes cria-me dor porque o pai que eu sou para a minha filha, gostaria de ser para o meu filho. E não fui. Só isso. Mas ainda tem tempo para isso. Ah, claro. Mas é tempo perdido. Talvez Mas que se recupera. Há coisas que não se recuperam. Não vale a pena dizer, é preciso ter alguma dureza. Claro, às vezes acusam-me de ser duro. No meu caso, eu tenho que ser um bocado duro para poder aceitar a minha vida. Porque há coisas que eu não vou recuperar, não vale a pena. Eu não vou recuperar ter 20 anos, ter 25, ter 30. Não vou recuperar, se calhar, dar aquilo que dou à minha filha, dar ao meu filho, porque ele já, se calhar, é ele que me dá a mim, não é? Está a ver? E se calhar até cresceu mais depressa do que eu. Houve alturas em que eu pensei que o meu filho era meu pai, está a ver? Vamos ter que terminar por aqui, é pena, tínhamos muito mais para conversar. O que fica desta nossa conversa é bastante a relação que existe entre pais e filhos, a importância da infância, a importância das relações, a importância dos afetos, não é? Tudo isto se encaminha ao longo da nossa vida e vamos ter o reflexo disso quando crescemos. Eu agradeço-lhe por ter estado connosco e nos ter contado essa intensa história de vida. Luís tem 51 anos, o seu processo de recuperação tem 7. Continua a entregar-se ao trabalho de alma e coração, mas aprendeu a dosear tudo e até a controlar a dor. Não toma uma aspirina, é um homem livre. Para a semana estamos de regresso com o caso de Bruno. Vamos falar de uma adição que para muitos é nova, vigorexia, a obsessão pelo culto do corpo. Não perca, conto consigo. Até lá. This is the end, beautiful friend. This is the end, my own.